Olá, sexto ano! E aí, vamos para mais uma aula de geografia? A aula de hoje é a aula de revisão, estão lembrados? Então, vamos revisar o assunto da página 136 até a página 147. Vão pegando aí o livro de vocês, o material, para a gente revisar, certo? O conteúdo da semana passada. Então, vamos lá? Então, clima e vegetação é o nosso conteúdo, certo? Então, falamos um pouquinho sobre esse conteúdo na semana passada e hoje, né, é uma aula mais rápida e aí vocês vão relembrar o assunto. Então, qual a diferença entre tempo e clima? Tempo atmosférico e clima. Então, tempo é o que está acontecendo nas condições meteorológicas de um lugar, naquele determinado momento, certo? Então, se o tempo está chuvoso neste momento, pronto, o tempo, ele pode, né, a chuva pode parar, e aí, a qualquer momento, ele ficar ensolarado, certo? E assim sucessivamente. O tempo é o que está acontecendo no momento. Como está o momento, certo? Então, quando está ensolarado, ele não pode chover? Então, o tempo, ele pode modificar. O clima, não, certo? O clima é preciso observar e registrar diariamente, pelo menos durante 30 anos, os vários tipos de tempo atmosférico que ocorrem no lugar. Então, o clima, ele já está determinado, certo? Ele já define o clima daquele lugar, ok? Então, alguns elementos podem ser, né, que influenciem na formação daquele tipo de clima. Então, o relevo, o regime de rios, o desenvolvimento da vegetação, o dia a dia das pessoas pode sim acontecer que vai ter uma interferência e influência no tipo de clima. Massa de ar, né? Então, massa de ar são grandes porções de ar que adquirem as características de temperatura, umidade das áreas onde se originam, certo? Então, quanto mais perto, né, proximidade das zonas polares e temperadas são frias, né? E provocam o quê? Queda de temperatura. E quanto mais perto, né, quando ela se origina nas zonas tropicais, elas vai acontecer o quê? O aumento da temperatura. Então, quanto mais perto, proximidade das zonas polares, são zonas frias, vai ter queda de temperatura. Zonas tropicais, zona mais quente, vai ter, certo? Aumento de temperatura, são as massas de ar, são as correntes de ar que vai chegar em um determinado lugar. A previsão do tempo. A previsão do tempo, ela existe, né? São condições atmosféricas que influenciam na vida das pessoas diretamente e também indiretamente, certo? Porque tem pessoas que vivem das plantações, precisam da previsão do tempo, tem pessoas que trabalham, precisam observar, né, essa questão da previsão do tempo, que se planejar, os agricultores para plantar, para colher, né? Então, precisa se planejar, precisa observar a previsão do tempo. A previsão do tempo, ela não vai, eu não vou dizer aqui a vocês que vai dizer, olha, deu a previsão do tempo, um exemplo, hoje que vai ser chuvoso, mas essa previsão, ela pode ser alterada, certo? Depende muito, tem várias e várias influências, tem influências da massas de ar, tem várias questões que vão ter sofrendo essas influências, mas, né, é necessário sim observar, analisar a previsão do tempo, e a previsão do tempo, ela pode sim, com certeza, dar certo, certo? Ela pode, com certeza, tá dando que vai ser ensolarado amanhã, sim, no outro dia será ensolarado, com certeza, mas pode falhar, né? O nome já diz, previsão, né? O que pode acontecer. Clima tem influência tanto nos aspectos naturais como nos aspectos humanos das paisagens. Então, vocês sabem que o clima ele vai influenciar, sim, na dinâmica cultural, econômica e social, vai influenciar no vestimento, nas roupas, no vestimento, nos alimentos. Então, os alimentos, né, depender da estação do ano. Então, por exemplo, você não vai estar chupando sorvete sempre, não, tomando ali um sorvetinho sempre no inverno. Você pode até tomar, certo? Tranquilo. Mas a frequência vai ser menor do que no verão. No verão, o calor, né, chama uma coisa gelada, uma coisa mais fresca, certo? Então, o clima daquela região vai estar determinando esses alimentos. Então, regiões frias, as pessoas gostam de comer, né, de se alimentar com coisas mais quentes, sopas, caldos. Então, vai depender
muito, né, dessa localização. Aqui, né, vocês observam aí que as interferências, né, do clima, como as pessoas vão estar, né, se comportando, como é que vai estar se comportando. Então, essa primeira imagem, pessoas brincam, esquiam na neve, então o comportamento é o quê? Como é a roupa, né? Então, a roupa das pessoas indicam o quê? Indica que o clima é frio, né? Que o clima e o tempo daquela região, o tempo naquele momento está frio, certo? Na segunda fotografia, vocês observam o quê? Tomando banho aí na praia, né, no Porto da Bahia. Então, significa que o tempo aí está como? Ensolarado, o tempo está quente. Então, favorece o quê? Um banho de praia. Então, as pessoas vão se adaptando, né, ao tempo que estão acontecendo, o que está acontecendo naquele momento. Então, naquele momento, o que está acontecendo? Eu vou me vestir diante daquela situação, certo? Diante daquele tipo de tempo. Formação do clima. Então, nós temos combinação, né, de elementos climáticos e de fatores geográficos que atuam em uma região. Então, os principais elementos climáticos eles são o quê? Temperatura, precipitação, pressão atmosférica, temperatura, a quantidade de luz e de calor do Sol que chega a um determinado lugar, certo? Precipitação, a água presente na atmosfera, ela pode se precipitar, cair em forma de chuva, de neve, de granizo. Quando vocês observarem no jornal, precipitar é o quê? Chuva. Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo que existe na superfície terrestre, certo? Os climas da Terra, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os tipos de clima, certo? Os principais do tipo de clima. Então, os diferentes tipos de clima, eles são influenciados por diversos fatores, a quantidade de calor que cada região da Terra recebe no Sol, a movimentação das massas de ar, como vocês viram, os fatores geográficos, que é a altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, as atividades humanas, a presença de determinado tipo de vegetação, certo? E nós temos aqui os principais tipos de climas no mundo. E aí vocês vão observar agora aqui no mapa. Então, os principais tipos de clima: equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Esses são os principais tipos de clima, certo? Esse aqui é um planisfério de 2012. E aí vocês observam, né, o clima equatorial. Onde é que vai estar acontecendo o clima equatorial? Aqui, né, nas proximidades da linha do Equador. Aqui vocês observam a linha do Equador. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Pronto. Aqui vocês observam a linha do Equador, né? Eita, linha torta minha. A linha do Equador, certo? Então, nessa linha do Equador são áreas que recebem maior quantidade de radiação, certo? Então, por isso que ela é registrada grandes temperaturas, na maioria, né? Maior parte do ano, elas apresentam elevadas temperaturas. Onde é? No clima equatorial, nas proximidades de quê? Da linha do Equador. Certo? Vamos para o próximo tipo de clima. Clima tropical ocorre principalmente em lugares próximos aos trópicos, né? Na África, na América Central, na América do Sul, na Ásia, na Oceania. Então, o nosso Brasil, uma grande parte é de clima tropical, certo? Clima subtropical na América do Norte, América do Sul, em parte da Ásia. Então, tem chuva distribuída bem, né, o ano todo, temperaturas médias 18 graus, clima temperado, e elas vão estar localizadas nos trópicos e nos círculos polares. E aí nós temos clima temperado oceânico, temperado continental. O temperado oceânico é um tipo das áreas do litoral, certo? E do continental ela vai ser encontrada dentro do continente. Aí aqui vocês observam duas imagens, certo? Do clima temperado. E aí nós temos aqui a mesma localização em momentos diferentes do ano, certo? E aí vocês observam que o momento é no período, né, de janeiro, período de inverno, e aí no outro momento vocês observam o período de setembro, que é o período de verão. Nova York, nos Estados Unidos. Então, muita gente vai para a Disney, quando vai para a Disney, brasileiro, quando vai para a Disney, ele vai em que mês? Né? Em que mês é que ele vai? Então, ele escolhe geralmente o mês de julho, né? Que aí já está começando a primavera, e em setembro eles têm o quê?
o verão aí está com grande intensidade. Geralmente as pessoas vão em junho, julho, agosto, mais ou menos, né? Eles vão para os Estados Unidos porque lá é verão. Então, quando lá é verão, aqui é inverno. Quando aqui é verão, lá é inverno. O clima mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maturidade, verões quentes e secos e pelos invernos com muita chuva e temperaturas amenas. Certo? É propício para a agricultura, favorecendo alguns tipos de cultivo, como diz azeitona. O semiárido é precipitação baixa. Então, precipitação baixa é o quê? Quantidade de chuva mínima e mal distribuída no ano todo. Clima desértico. As chuvas são praticamente ausentes. O nome deserto vocês já sabem. Falar em deserto, a gente já pensa em quê? Em quente. Na maioria das vezes, a amplitude térmica diária no deserto, né, ela é bem baixa, e aí, assim, menor temperatura, à noite, pelo dia é muito, 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 muito quente, e à noite, temperaturas baixíssimas. Clima frio é característico de alta latitude, próximo ao Círculo Ártico, né? Então, esse tipo de clima abrange grande parte da Rússia e do Canadá. Clima polar ocorre em regiões polares, que é caracterizado pelas baixas temperaturas e precipitação, em forma de neve, né, ao longo do ano todo. Então, são tipos de clima que você já sabe quais são as características. Clima frio de montanha, pode se tratar um tipo de determinado diretamente pela altitude, pode se encontrar diferentes zonas climáticas, mesmo entre os trópicos. É marcado pelas baixas o quê? Temperatura durante o ano. E a presença de neve é constante, porque o nome já, né, a localização, a altitude, vai favorecer, né, com que tenha temperatura baixa e com que existe aí uma grande quantidade de neve. E lembra daquela regrinha, quanto mais alto é aquele local, o ar se torna o quê? Rarefeito. Agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos aí à atividade da página 148, vamos para a primeira questão aí da nossa atividade de hoje. Quais são os 4 principais tipos de clima que ocorrem no Brasil? Cite a temperatura média anual de cada um deles. Aí aqui, né, o clima tropical, aí vocês vão fazer um resumozinho do que vocês viram agora, né? Tipo de região central do Brasil, com chuvas concentradas no verão e estiagem prolongada no inverno. Clima semiárido, baixas precipitações e elevadas médias de temperatura, ocorre no sertão nordestino. Clima subtropical, apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano e as estações bem demarcadas, verões quentes, invernos frios, com ocorrência de geadas e neve, ocorre na região sul do Brasil. Clima equatorial, a alta quantidade de radiação solar recebida e altas temperaturas registradas durante todo o ano faz com que haja maior evaporação, que provoca o aumento da umidade do ar, mudança de chuvas ao longo do ano, ocorre na região norte do país, nas proximidades da linha do Equador. Então, é um resumo, né, do que vocês acabaram de ver. Terceira questão. Como o movimento de translação está relacionado às mudanças climáticas da Terra ao longo de um ano? Então, a translação e a inclinação do eixo terrestre são responsáveis pela incidência diferencial de radiação solar em diferentes regiões do globo, associando-se às mudanças climáticas ao longo do ano. Vamos para a próxima questão. Leia o texto abaixo, em seguida responda essa questão. O movimento de rotação influencia diretamente na circulação geral da atmosfera. A influência é maior na linha do Equador, onde a direção das massas de ar predomina no sentido leste-oeste, e a velocidade de circulação é maior do que nas latitudes mais altas, nos polos. A movimentação das massas de ar também é provocada pelas diferenças de pressão e temperatura. Para ver o equilíbrio da atmosfera, a circulação ocorre das zonas de alta pressão da atmosfera, que possuem maior quantidade de ar, em direção às zonas de baixa de pressão, que possuem menor quantidade de ar. O ar também se desloca verticalmente. A porção mais fria é mais pesada e desce, ocupando o lugar do ar quente, que sobe por ser mais leve. A diferença de temperatura e pressão contribui para a dinâmica das massas de ar à escala global. Observe o esquema a seguir. A. Descreva o movimento de rotação da Terra e como ele se relaciona com a circulação geral da atmosfera. Então, vamos lembrar aqui o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação? É o movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma, certo? Esse movimento, ele dura o quê? 24 horas. Então, aquele movimento, ó,
que a Terra realiza ao redor de si mesma. Então, descreva o movimento de rotação e como ela se relaciona com a circulação geral da Terra. O movimento circular que o planeta executa ao redor do seu próprio eixo, ele influencia a circulação geral da atmosfera, como na linha do Equador, onde a direção das massas de ar predomina no sentido leste a oeste, e a velocidade de circulação é maior do que nas latitudes mais elevadas. Letra B, descreva o que são massas de ar e como elas ganham características de temperatura e umidade. Então, vocês viram que são massas de ar, são parcelas de ar atmosférica que adquirem as características da temperatura e umidade do local onde se formam. Assim, massas de ar quente e úmidas se formam sobre as regiões quentes e úmidas. Massas de ar frio e seco se formam em regiões frias e secas. E nossa aula vai ficando por aqui, minha gente. Um abraço, fiquem com Deus. E o projeto, como é que tá? Espero que vocês estejam desenvolvendo o projeto muito bem, que já está chegando, né, o dia de apresentar. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.